convidados que vocês vão adorar. Um homem que vocês conhecem muito, leem muito, acompanham muito, mas hoje nós vamos conhecer a vida dele, o que é bem legal. Antes de apresentá-lo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu clique, compartilhe, acione o sininho. Isso é bom demais pra gente, pra você que você vai ficar sabendo todas as novidades que estão rolando, tá bom? Então agora nós vamos conversar com esse homem misterioso. Porque ele sabe da vida de todo mundo, mas a gente não sabe da vida dele. Okay. Flávio Rico, que satisfação de te receber aqui, tudo bem? Muito obrigado, Flávio, que satisfação estar aqui, um prazer enorme mesmo conversar com você, o cara que eu admiro desde sempre. Obrigado. Desde o comecinho, Gazeta, né? Primeiro Gazeta, isso. No esporte. Isso, Milton nossa. Peruzzi. Isso, coisa boa. Que maravilha, desde aquele tempo. Xará, como é que você entrou no meio? Você faz um trabalho diferenciado, você é um homem extremamente respeitado, uma nota do Flávio Rico falando de qualquer empresa tem um significado muito grande para todo mundo. Quando você quer divulgar é Flávio Rico, senão a coisa não rola no nosso meio. Como é que isso aconteceu na sua vida? Vou te contar. Eu tive como cunhado Orlando Duarte. Opa! Né? Ele foi casado com a minha irmã, e isso desde os tempos da rua de Djalma Dutra, que a minha família morava lá, e ele trabalhava no jornal O Tempo, que era vizinho, e conheceu minha irmã, se casaram. Estamos falando de que ano? Estamos... Década de 40, 50? 1957, por aí. Eu lembro dos 57 porque o São Paulo foi campeão. Poiderson, Animauro, Dino, Vitor e Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Olha só, então foi marcante. No último jogo, o Dino Sandi foi substituído pelo Sarará. Mas então, o Orlando conheceu minha irmã. Orlando, repórter esportivo, e eu fui me afeiçoando àquilo, mas seguindo meus estudos. E você estudava o quê? Eu estava, nessa época, ainda estava em primário. Ah, você era criança. Primário, moleque, criança. Aí primário, ginásio, acompanhando aquele negócio do que o Orlando fazia, o esporte que ele fazia. Nessa época, inclusive, quando eu cheguei a 14 anos, eu fui ser office boy da Gazeta. Gazeta Esportiva do seu Carlos Joel Nelly. Eu era office boy dele. Era ainda na Avenida Casper Libero. E eu fui me afeiçoando àquilo. Para você ter uma ideia, Benedito Rui Barbosa, naquele tempo, ele era um dos redatores da Gazeta Esportiva. O chefe da redação era Tomás Mazzoni. Uau. Solange Bibas era o setorista do Corinthians. Com Solange eu trabalhei, aprendi Paulo muito. Clandê Buarque, o setorista do São Paulo. Meu Deus, estamos falando de entidades. Entidades. Então aquilo foi crescendo em mim. Mas, naquele tempo, os pais da gente queriam que a gente se formasse. Ou médico, ou engenheiro, ou advogado. E eu não dava para nenhuma das três coisas. Talvez advogado, mas aí eu optei por engenharia civil. E fui fazer engenharia civil quando me formei. Um jornalista... Não tinha nada a ver. Nada, meu Deus. Aí quando eu entrei na faculdade de jornalismo, no primeiro ano de jornalismo eu fui fazer em Lins. E eu gostava de jogar muita bola. E jogava mais ou menos, não era tão ruim assim, né? E o Linense, que era o time da cidade lá, fora de campeonato, porque tinha o campeonato que eles disputavam, não era nem o principal, era o Paulista 2, qualquer coisa assim, mas tinha uma folga enorme durante o ano lá. E a gente treinava com eles, sabe? Tomei um pau tremendo no primeiro ano da faculdade. Aí me transferi para São Paulo. E aí vim trabalhar, né? E o Orlando me arrumou. Eu tive uma experiência como repórter esportivo na rádio difusora de Guarulhos. O Hermano Henning era o narrador. Olha isso. Oswaldo Tassi, Hermano Henning, e eu era repórter de campo junto com o Ligeirinho. Eduardo Luiz, com qual antes dele ir para a Rádio Bandeirantes. Antes dele ser Ligeirinho. O Ligeirinho, aliás, tem uma história maravilhosa dele. Posso dar um... Claro.
Tá, ele pegou um dinheiro emprestado do Fiore. Sei. Né? Cafezinho E o chegando pra nós aqui. ligeirinho, ele pagava sempre, mas teve um dia que ele começou a atrasar. E ele no Morumbi lá embaixo, e o Fiore lá em cima. E ele ia pegar carona, o Fiore ia pegar uma carona com ele. Aí, narrando o jogo, o Fiore falava assim: ligeirinho, me espere no saguão. Pois não, Fiore, pois não. Acabou o jogo, o Fiore desceu para o saguão. Cadê o filho? Cadê o ligeirinho? Mas então, fui repórter de campo com esse pessoal. E o Orlando Duarte, que era amigo do Ferreira Neto, o Ferreira Neto precisava de alguém para trabalhar com ele, me chamou, fui eu lá, né? E era para ser assessor de imprensa do Marcos Lázaro. O Marcos Lázaro foi o maior empresário artístico que teve aqui. Sem dúvida, Roberto Carlos, dentre tantos, né? Roberto Carlos, Wilson Sibonal, Elis Regina, Zimbo Trio, Rony Fon. Aquela turma dos anos 60 da Record, né? Ele trabalhava com todos. Toda aquela turma e todo mundo que estava surgindo. E eu fui trabalhar com eles. Então, primeiro era num escritório que ficava no antigo Teatro da Record, lá na Consolação, no primeiro andar. Depois mudou para a Avenida Angélica. E o Roberto Carlos tinha a sala lá, aí eu encontrava com ele. E fui me afeiçoando a esse pessoal. E o Ferreira Neto já tinha uma coluna de rádio e TV na Folha da Tarde. O Ferreira Neto, ele foi presidente da Excelsior no fechamento da TV Excelsior. Eu tenho essa imagem dele encerrando as atividades da Excelsior. Exato. O Ferreira Neto, inclusive, no momento em que encerrou, ele pegou o cristal do transmissor, que esse cristal, que é uma peça histórica, até pouco tempo estava no escritório que nós tínhamos aqui na Faria Lima. Agora eu nem sei onde é que está. Mas ele encerrou e o Frias, que naquela época também tinha algum contato com a Excelsior, chamou o Ferreira para trabalhar na Folha. Você quer fazer o quê aqui e tal? Vou fazer uma coluna de rádio e televisão. Não tinha. Então, ele começou a fazer. E quando eu comecei a trabalhar com o Ferreira, eu não tinha nem 6, 7 meses com ele ainda. Ele chega um dia que o Ferreira era um cara que levava a vida. Levava daquele jeito, ele liga e fala assim: faz um favor, quebra um galho para mim, era sempre na base, quebra um galho para mim, escreve a coluna. E eu nunca tinha escrito aquilo. A partir daquele dia, ele nunca mais escreveu, e a partir daquele dia, só eu que escrevi, entendeu? E passei. A gente, quando queria falar com o Ferreira Neto, era com você mesmo. Era comigo. Eu lembro disso. Eu lembro. Aí e era gozado, né? Porque muitas vezes, quem não sabia dava bronca nele, né? Agora, eu gostava de receber os elogios. Quando tinha bronca, eu falava: não, foi o Ferreira que escreveu. Eu não posso falar de nada. Eu lembro uma vez que eu fiz uma brincadeira com ele e com o Imbra, negócio de buscar. Maravilhoso. Os caras... Não, conta essa história. O Eli foi fazer a Olimpíada e a gente botou um. E aí, gente, pelo amor de Deus, sem preconceito, sem nada. Mas a gente botou uns travestis e tal para fazer barulho lá quando ele chegasse com a faixa. Associação Paulista dos Gays saúda o seu presidente. Bem-vindo, Eli Coimbra. E aí eu liguei para você e você publicou. Ele queria me matar. Não é nem pelos caras que foram lá. Ele falou: pô, saiu no jornal. É o Ferreira. A outra que ele me contou foi de um peixe que vocês botaram dentro do carro novo também, dele. do carro dele. Foi. E ficou o peixe e o carro com aquele cheiro. A única coisa que não é verdadeira é que eles falam que foi um peixe podre, não era. Apodreceu depois. Mas Claro. aí não é culpa minha, é culpa do Ferreira Neto. Que maravilha. Não tem mais essas histórias hoje. Nossa, sai morte se fizer um negócio Tá desse. louco, pelo amor de Deus. Mas aí você segue escrevendo a coluna do Ferreira Neto. Ferreira Neto, trabalhando como assessor de imprensa do Marcos Lázaro, escrevendo a coluna do Ferreira Neto, até que em 78, plena ditadura, Record daquele jeito, né? Não tinha programação para botar no ar. O Paulinho chama o Ferreira, diz que o Raul Gil quebraria o galho e
e arrumaria um patrocínio da Fábrica de Móveis Brasil, aquela que dava o Brasilino de presente, para o Ferreira fazer um programa toda noite depois do filme, porque não tinha mais dinheiro para comprar filme. Tinha a sessão Bang Bang, mas não tinha o que pôr depois. Aí entrava o programa do Ferreira Neto. Não tinha hora para começar, nem hora para terminar. Era de madrugada. Silvio Luiz era o diretor de operações. Ele era diretor total. Era quando eu comecei a trabalhar lá. Foi. Comecei em 77. Vocês faziam o Clube dos Estotistas na terça-feira. Que era uma doideira. É uma doideira. Aí começamos a fazer aquele programa, eu dirigindo aquele programa, toda noite ao vivo lá. E começou como um programa de variedades mesmo. Você levava artista, levava uma personalidade qualquer e tal, mas aos poucos foi se tornando um programa político. Um programa em plena ditadura. E naquela época... pedir confusão, né? Não, vê bem. E o CCC ligando lá toda noite, o comando de caça aos comunistas. Não, vamos jogar uma bomba, que é o que eles faziam nos teatros, né? E começamos a trazer as pessoas que estavam voltando para o Brasil. Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Leonel Brizola, Mário Covas. Todo esse pessoal a gente levava ao programa. E o programa foi crescendo politicamente, né? Até que o Silvio Santos pegou e contratou o Ferreira Neto quando ele montou a TVS, e nós fizemos lá o primeiro debate político em rede nacional. Reinaldo de Barros contra Franco Montoro. Mas era debate mesmo daqueles de xinga, um manda o outro calar a boca, aquela coisa toda. Era debate sem regra. E eu escrevendo coluna, direto, e assim foi uma vida com ele. Ele passou por emissoras importantes, mas o Ferreira era um cara indominável, entendeu? Não adiantava diretor de televisão pedir para ele fazer alguma coisa, que ele não fazia. Eu lembro uma ocasião, primeira eleição presidencial, Fernando Collor. 1989. Exatamente. 1989. A Record Sem Dinheiro não tinha como entrar no pool dos debates. Mas o Ferreira Neto era amigo dos candidatos. Aí ele convidou, na última semana do segundo turno, antes do debate de sexta-feira, era uma quarta-feira, ele convidou Fernando Collor para dar uma entrevista. E o Fernando Collor aceitou. Eu, sabendo que ia dar confusão, naquele tempo era fax, né? Mandei um fax para o Plínio de Arruda Sampaio, que era o presidente do PT, convidando o outro candidato para me respaldar. Claro. Estamos ao vivo na Record com o Fernando Collor no ar. Toca o telefone Francisco Rezec, que era o presidente do TSE. Tribunal Superior, eu sou obrigado a tirar o programa do ar. Vocês não poderiam colocar só um candidato. Eu falei, mas, presidente, eu convidei. Como você convidou? Eu mandei um fax à tarde para o Plínio de Arruda Sampaio, do presidente do PT, e ele recusou. Você pode me mostrar? Aqui eu não posso, porque o nosso escritório é na Faria Lima. Então você tem um compromisso comigo de me mandar amanhã às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, e ele permitiu que o programa continuasse no ar. E o programa continuou. Estava lá o Fernando. E junto, num pequeno auditório, estava lá Cláudia Raia, Marília Pira, Aguinaldo Timóteo, que no fim arrumou uma briga com um monte de fotógrafos. Ele brigava demais. Ele era bom de briga. Ele era bom de briga. Arrumou uma briga lá e teve a eleição. Aí aconteceram algumas coisas muito loucas. Porque o Collor eleito, ele pediu que o Ferreira Neto fosse candidato a senador por São Paulo. Disso, nossa.
Eu lembro. Ó, nós estamos na Debrecht, tá? A Debrecht é uma churrascaria maravilhosa. Que Maravilhosa. fica aqui na Pedro... a sede principal é na Dom Pedro II, lá em Santo André. Mas nós estamos aqui na Pedro Ivo, no Paraíso, que é muito legal. E tem na Antônio de Souza, lá em Guarulhos. É demais, tá? Debrecht, a churrascaria, é ótima. Desculpe, Xará, vamos em frente. Não, e aí... Ferreira Neto, senador. Senador, eu estou em Águas de Lindóia, me liga o Ferreira Neto. Dá para você voltar, porque o Collor me ligou, ele quer que eu saia candidato ao Senado, mas na chapa do Maluf. Eu não me dou com o Maluf. Bom, vim para São Paulo, era um sábado e tal, e foi decidido que ele ia ser o candidato. Mesmo ele e o Maluf nunca se conversando. Durante a campanha, logo no começo da campanha, porque o Maluf dominava tudo, é ele que fazia a coordenação, ele que recebia o dinheiro. O Ferreira falou, vou desistir disso aí. E ligou para aquele embaixador Marcos Coimbra, não sei se Sim, lembro. Sim. Ligou, embaixador, vou desistir. Não desista não, vem para cá, para Brasília, conversar com o presidente. Aí o Ferreira foi para Brasília, um carro pegou o Ferreira, levou o Ferreira para uma casa maravilhosa, toda a mordomia. Ferreira lá ficou até as 3 horas da tarde, aí liga o embaixador e fala assim, Ferreira, vamos voltar para São Paulo? Mas como assim? Eu vim aqui para falar com o presidente. Não, ele vai no avião, você conversa com ele. Aí no avião conversou. Por que você quer desistir, Ferreira? Não tenho dinheiro para tocar essa campanha, não sei o que lá. Não, isso eu resolvo amanhã. Você manda ligar para esse cara, ou liga para esse cara aqui e tal, que ele vai arrumar um dinheiro para você, só passa o número da conta. E é o seguinte, o Ferreira tinha compromisso de campanha, o coitado que teve que ligar, né? Liguei. Alô, de onde falo, Grupo OK. Falei, bacana. Senador, Luiz Estevão, por favor. Aí Luiz Estevão atendeu, passei o número da conta, veio o número da conta, veio o dinheiro para a conta do Ferreira, um dinheiro legal para esse. Só que depois foi descoberto que era o cheque de um fantasma. Lembra daqueles fantasmas? Olha o que sobrou. Olha o que sobrou. Mas e aí ele começou e encerrou a vida política dele. O Ferreira ficou doente, a doença foi se agravando e, lamentavelmente, veio falecer novo, 60 e poucos anos, em 2002. E aí você ficou, aí oficialmente a coluna, que já era sua, ficou assinado não você. Não foi assim. Eu deixei de trabalhar com o Ferreira um pouquinho antes e fui para o SBT, fazer o SBT Repórter. E fiquei 5 anos lá fazendo o SBT Repórter, que era apresentado pela Marília Gabriela, depois pelo Hermano Henning, meu companheiro de radiodifusora de Guarulhos lá no começo. E uma época maravilhosa, fizemos programas lindos. Por exemplo, Tailândia, apresentava aquelas pescoçudas, entendeu? Coisas... China, Estados Unidos... Muito bacana, é mais no gênio, né? Estados Unidos fizemos várias vezes, Portugal eu fiz, Portugal, que você adora, do norte ao sul, ou do sul ao norte, porque depois eu saí para a Espanha. Coisas maravilhosas. Em Portugal encontrei um padre bruxo. Padre bruxo? Padre bruxo. Quem era o padre bruxo? Então, eu não lembro mais o nome dele, lamentavelmente, mas ele ficava na cidade de Chaves e ele nos recebeu e mostrou, fez todo aquele ritual um dia lá, mostrando qual era o tipo da bruxaria, etc. Fiz encontro de bois na fronteira de Portugal com a Espanha, coisas maravilhosas. Até um restaurante chamado Tromba Rija, não sei se você conhece, não, em Portugal. Não conheço. Então, você entra ao meio-dia e sai às 6 horas da tarde. Não deixe de ir lá. Você entra e você vai para uma mesa, como uma essa aqui, e eles te perguntam o que você vai comer. Aí você vai pedir um bacalhau, claro.
Aí eles te tiram da mesa, porque esse seu bacalhau você só vai comer às 5 horas da tarde. E eles te levam para uma sala de aperitivo, depois para uma sala de frios, para uma sala de não sei o quê, e você vai rodando. Nossa Senhora. Aí você chega, depois que você deu toda essa volta, você come o bacalhau. Aí você vai para a sala de frutas, sobremesas. Isso? É uma loucura, não deixe de ir, porque Trombarrija. Trombarrija. Nossa Eu não Senhora. lembro exato, não sei se é Leiria, mas não Mas tenho a gente vai certeza. atrás, isso aí. Lisboa tem, mas vai na Matriz, que é maravilhoso. Vou lá. Gente, falando nisso, falando em comida, vou fazer um desafio pro senhor. Vou pegar aqui, ó, tô com a Alibec. Tá vendo o nosso programa, você tá gostando, né? Eu quero ver você te desafiar a começar a pegar um salgadinho da Alibec e conseguir parar de comer. Não consegue. Fantástico, maravilhoso, uma delícia. Começou, não para. E é muito bom. Alibec, recomendo muito para você. Tá vendo a gente? Você vai curtir demais, tá bom? Bom, e aí? Aí você... Aí eu saí do SBT, para você ter uma ideia, em 2003, eu fui para o departamento de jornalismo, estourou a guerra do Iraque. O Hermano era o apresentador do telejornal, eu ali. Nós passamos 48 horas sem sair de dentro do SBT. Porque era tempestade no deserto, né? E tinha 12 pessoas na redação do jornalismo inteirinha do SBT. Então não tinha um apresentador reserva, tinha que ser ele. Então, a partir daí saí e falei, o que eu vou fazer na vida? Eu vou escrever coluna. Liguei para o Hélio Fernandes. Lembra do Hélio Fernandes? Lembro. Da Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro. Eu já o conhecia, eu falei, seu Hélio, eu queria botar minha coluna aí. Claro, pode botar a partir de amanhã e tal. A partir dele, eu comecei a ligar para vários jornais e falava assim, vamos fazer o seguinte, eu dou uma coluna de televisão diária para vocês, mas eu não cobro, vocês me dão espaço. Se eu encontrar um patrocinador interessado, eu uso o espaço. Vocês aceitam o espaço, exatamente. Entendeu? E eu aproveitando que meu filho trabalhava já com propaganda, eu querendo usar os serviços dele. Né? Perfeito, perfeito. E foi assim, aí surgiu a minha coluna pela Tribuna da Imprensa, ela foi se tornando importante pela Tribuna da Imprensa, graças à internet, até que em 2008 o UOL me chamou para ter a primeira coluna de televisão na internet. Aí fui para o UOL, fiquei lá 10 anos e agora estou no R7. Muito bom. Gente, é a vida colorida do nosso Flávio Rico com a Lux Color, né? Tinta da pintura inteligente que a gente ama, usa sempre, todos os nossos convidados aqui conhecem e gostam muito, eu recomendo para você. Certeza que você conhece, mas aqui fica uma recomendação mais forte. Lux Color para você. Quando você percebeu que você virou referência? Hoje quando a pessoa quer divulgar algo no nosso meio é muito isso, né? O cara diz assim, bom, as pessoas precisam saber que eu existo. Flávio Rico. Quando é que você percebeu? Teve um divisor de águas, alguma coisa que você não... Para falar a verdade, Flávio, não é cabotinho, não. Eu nunca senti isso. O que eu sempre fiz questão de fazer, a minha coluna é diária, domingo a domingo. Não é fácil. Não é fácil. Eu não estoco notícia. Então, não tem notícia em estoque. O que eu tenho, eu ponho. Eu dou risada porque às vezes a gente estoca e o outro dá na frente. Então, né? aí você fica, né? Verdade. Então, não estoco. No dia seguinte, eu começo sem ter nada na cabeça. E eu assumi um compromisso comigo mesmo, nesse jornalismo de variedades, que eu assumo que tem muita mentira, tem muito caça-clique, tem muita invenção, eu assumi o compromisso de fazer uma coisa séria. Não mentir para aquela pessoa que me lê, dá o prazer da minha leitura. E é assim que eu faço. Mas às vezes uma fonte não mente para você? Mas aí tem aquele... Você percebe, né? Dá para perceber quando a pessoa está querendo te usar. E isso... Eu já dei notícia errada. Acontece. E dou e peço desculpas no dia seguinte. A fonte te traiu. Me traiu. Porque é sempre a velha história. Eu já dei notícia errada também, é óbvio.
Primeiro, tem dois fatores que concorrem para isso. Um, realmente a pessoa pode estar querendo te usar. E a segunda as coisas mudam. Mudam. Eu lembro que eu dei uma vez uma notícia que o Dunga seria técnico do São Paulo. A minha fonte estava dentro da sala quando o negócio estava sendo conversado. Quando eu dei a notícia, a repercussão foi tão ruim que os caras mudaram o negócio. Olha. Então parece que ele nunca existiu. Mas essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Comigo aconteceu um fato muito interessante. Por exemplo, agora, na recente mudança da Cátia Fonseca da Gazeta para Bandeirantes. Para Bandeirantes. Eu tinha a notícia, a certeza, ela já tinha dado a palavra para a TV Bandeirantes. Eu dei a notícia. Cátia Fonseca vai assinar contrato com a Bandeirantes hoje. E ela não tinha avisado a Gazeta ainda. E aí você não estoca a notícia, você deu. Não, aí ela pegou, a Gazeta fez ela soltar um comunicado desmentindo. Se retratando, não é verdade. Tal. E eu sabia até o horário que ela ia assinar, 7h da noite. Aí eu combinei com um amigo meu que estaria presente. Falei, olha, quando ela assinar, às 7h da noite, passa um WhatsApp para mim e tal. E não deu outra. Ela me desmentiu, 7h da noite, ela assinou, o cara passou o WhatsApp, eu falei, Cátia Fonseca acaba de assinar contrato com a TV Bandeirantes, como eu tinha informado. E hoje ela ri disso, mas no dia foi... Porque também ela ficou numa situação complicada, complicadíssima. Né? Eu até entendo, eu não sabia que ela não tinha falado com a Gazeta. Juro que eu não sabia. É verdade, claro, é complicado isso. E muitas vezes acontece isso. E às vezes o negócio não vira mesmo. Outro caso, Annie Lotterman, quando saiu da Globo, ela fazia o tempo, a meteorologia no Jornal Nacional. E ela acertou com o Fausto para ir para Bandeirantes, mudar de função. No dia que ela ia avisar a Globo, eu recebi a notícia, eu dei a notícia, só que ainda não... Faltava algumas horas para ela ser atendida e falar que ela ia deixar a Globo. Quer dizer, esse tipo de coisa não dá para controlar, mas ainda bem que deu certo, né? Perfeito. Você tem algum processo? Alguém te processou alguma vez? Eu tenho um da Gazeta que é contra o Ferreira Neto, mas sobrou para mim. Que maravilha! Isso aí o processo terceirizado eu tenho alguns, né? Eu sempre ganhei os processos. Mas é um saco, né? Quando você recebe o processo. Imagine terceirizado. Esse é terceirizado, mas eu estou honrando, estou assumindo e vou levar até o fim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A Gazeta contra mim, mas nem por isso eu tenho qualquer ressentimento da Gazeta, claro. Porque lá foi meu primeiro emprego, sabe? No tempo que a Gazeta tinha 2 jornais, a Gazeta Esportiva, uma revista, Gazeta Esportiva Ilustrada, uma rádio AM, a emissora de elite, né? Rádio Gazeta, uma emissora de FM, e começou, naquela ocasião, construir a TV Gazeta, o prédio, na Avenida Paulista. Então, tenho a maior honra de ter trabalhado lá. E outra, né, Flávio? As empresas, as entidades não são as pessoas, né? Não. Tem algum momento que aquela pessoa está lá, pode ter um desentendimento com X ou Y, mas a entidade é outra coisa. Sem dúvida. Né? E, na verdade, nada contra a Gazeta, nem contra quem dirige a Gazeta, não, é uma coisa que, independente, tanto alheia à vontade minha e da pessoa que está dirigindo a Gazeta hoje, sem problemas, vamos resolver isso. E também, uma vez, eu também fui processado, ameaçado de ser processado pela Xuxa, porque eu disse que um paquito tinha engravidado uma paquita. E, de fato, tinha um paquito engravidado uma paquita, mas ela não queria que aquela notícia fosse divulgada, ameaçou um processo e tal. Não processou. Não processou. Mas um rapaz da Rede TV, editor de jornalismo, ele, num sábado, trabalhando no plantão e tal, ele se descontrolou um pouquinho ali, eu dei uma notícia e tal que não agradou a ele entrou com um processo contra mim, dizendo que foi mentira, e aí era palavra contra palavra, sem testemunhas, claro, né? E essa aí eu perdi. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Importante. Tem alguma notícia que você deu que, se você pudesse, você não daria?
Mesmo sendo verdade? Uma notícia que... Você deu essa notícia, puta, gerou uma situação tão que se pudesse eu não daria. Flávio, eu vou mudar, eu não sei, provavelmente sim, não consigo recordar agora, mas eu mudei um pouco a minha forma de fazer jornalismo. Hoje eu penso muito na pessoa. É na consequência, né? Na consequência, na vida da pessoa. Porque informação chega de tudo quanto é lado. Às vezes você vai no embalo de uma notícia e você esquece que você está mexendo com uma figura humana, o cara que está lá ganhando o pão nosso de cada dia, pai de família. Então, de uns anos para cá, eu redobrei meus cuidados com relação a isso. A gente amadurece, né? Porque realmente, tá bom, eu vou dar uma notícia, tal, mas isso pode impactar numa coisa que não é o que você deseja, mas tem que pensar, né? Porque... Teve uma que você falou, uma notícia que você podia ter evitado e deu. Eu tive um amigo muito próximo, que foi Edivaldo Pacote, da TV Globo. Sim. Assessor do Boni. Você já deve ter ouvido. Sim, ouvi falar muito dele. O Lilico falava muito dele. Exato. Pacote, manda o meu dinheiro. Ele mesmo. O Pacote, todos aqueles memorandos que o Boni mandava para o elenco, para a direção... O Pacote me dava uma cópia. Eu aprendi muito televisão com aquilo, porque o Boni realmente é o Boni. Uma vez a Globo ia contratar um determinado diretor e o Pacote falou assim, bota aí, esse cara, ele pega menores, ele não sei o quê, ele faz teste do sofá. Eu peguei e fui. Rapaz, o cara meteu uma ação contra o Ferreira Neto, correu a revelia. Uma amiga minha que trabalhou comigo antes, a Lígia, ela me ligou, ela trabalhava na TV Globo e falou, o Jornal da Globo vai dar que o Ferreira Neto foi condenado, vai ser preso aí, por uma ação contra determinada pessoa. Aí eu fui para a Gazeta, Ferreira Neto no ar ali, o programa dele, eu falei... Ele nem está sabendo disso. Nada. Não deu a notícia, foi você. Quando eu fiz assim, né, o sujou, ele logo pediu intervalo. Eu falei, deu uma encrenca aí. O Wilton Franco, que era o diretor, moveu uma ação, correu a revelia no Rio e você foi condenado. Estou atrás de você, vou te prender. Aí ele encerrou o programa na Gazeta e fugiu para o Guarujá, para a casa dele. Que loucura! E como é que resolveu isso? O Eurico de Castro Parente, que você conheceu, sim. Doutor Eurico, advogado do Ferreira, ótimo advogado, cara da Federação Paulista, ele figura maravilhosa. Filho dele, o Kiko Parente, é um cara maravilhoso, seguiu a profissão do pai. Ele acabou resolvendo, mostrou que o Ferreira Neto não sabia da ação, mas teve uma consequência. Mas não sobrou nada para você. Não, sobrou para o Ferreira, que teve que pagar alguma coisa para o Wilton, não lembro quanto. Né? Pagou. Que loucura. E qual foi a notícia assim que você... Caramba, essa foi assim, talvez o maior furo da sua vida. Aquela coisa, puta, essa foi legal. Eu dei algumas. Quer ver? A saída do Fausto da Globo, como a mais recente. Eu acho que foi um grande furo. A ida do Gugu, do SBT para a Record, que ninguém acreditava, foi. Mudanças de diretores de jornalismo é sempre muito importante, é sempre um furo legal, que eu recordo vários desses. Porque trocas de comando de emissora é sempre. Parece eu vi uma entrevista, agora recentemente, trocaram o técnico do Tottenham, Antônio Conte. E ele chamou para uma entrevista, todo mundo dizendo, ele vai explicar o que aconteceu e tal. Ele disse assim, olha, o Tottenham não ganha nada há 300 anos. Eu estou aqui há 7 meses. Eu ganhei um monte de coisas. E eles estão me tirando. Eu acho que alguma coisa está errada aqui dentro, porque eu ganho. E quem não ganha são eles. Será que não tem que trocar os caras? Então, quer dizer, é fácil trocar o comando. Às vezes a chefia desses caras é que não... Trocar o técnico é fácil, né?
Agora, Flávio, quando você fala em furo, eu notícia importante, todo dia eu procuro oferecer notícias novas, entendeu? Pode ser furo, não é furo. Às vezes não tem tanta repercussão, Não tem, mas é uma notícia nova. Muita gente telefona para você hoje, né? E outros Sempre, que você tem que ir atrás, mas você tem muita gente que te chama. Não, é aquele tal negócio que eu te falei. Todo dia eu começo do zero. Aí, hoje é fácil, né? Antigamente era telefone, aquele duro, que as pessoas ligavam. A Hebe Camargo me ligava todo dia. Ah, é? Era uma fonte maravilhosa, a Hebe Camargo. Eu posso falar porque ela não está mais aqui. Não está mais aqui, é. Daí Belo, era uma fonte maravilhosa. O que elas contavam para você? O que era? A Hebe era muito crítica. Ela assistia algum programa na televisão. Se ela gostasse, ela se derramava em elogios. Se ela não gostasse, ela fazia uma análise muito perfeita. Porque ela também conhecia tudo. Um pouquinho, né? Pô, ela ia cantar o hino da televisão, só não foi porque arrumou um namorado naquele dia. Né? Ah, não é que ela ficou rouca? Arrumou um namorado? Nada, Então tem notícia aí. Nada. O Amaury Júnior tem até o nome do cara. Eu não lembro. Mas ela estava namorando, apaixonada por esse cara, e ela foi apaixonada mesmo por esse cara. E eles marcaram um encontro naquela noite. E ela tinha já assumido que ia cantar o hino da televisão, né? E na última hora não foi lá. Em primeiro lugar. É lógico. Mesmo porque ninguém levava a televisão muito a sério. Né? E aí a Lolita que cantou, foi né? A Lolita. Lolita que fez aniversário outro dia, mora em João Pessoa. Que legal. 90 e tantos anos. Que Deus dê muita saúde para ela. Legal. Então, e aí a Hebe ligava e você... Me contava muita coisa. Na Ibelo também, é? Na Ibelo, muita coisa. Golias foi uma figura maravilhosa. Mas o Golias, você nunca sabia quando o negócio era muito sério, quando não era. Porque ele era uma figura. Né? Ele era gozadora. Não, o Golias era uma figura que chegava no SBT quando eu estava lá. Todo dia ele ia lá. Era um tênis branco, tipo esse All-Star, sem meia, um calção preto, bem curtinho assim, e camisa branca de manga, todo largado, e um saquinho plástico. E ele chegava lá, dia de gravação ou não dia de gravação, ele ia lá todo dia. Levava esse saquinho, entrava no banco, era dinheiro que ele levava. Aí ele furava a fila, ele era sempre... Sentava na mesa do gerente, dava aquelas notas, tudo a mais. Ele arrumava dinheiro? Sei lá o que ele fazia. Golias sempre foi assim. Uma vez eu fiz um SBT Repórter com ele, e ele ficava ligando direto. E eu falei, Golias, mas a gente precisa mostrar a tua casa, né? Não, minha casa não é melhor. A gente pode fazer na entrada do meu prédio, sabe, ter uma decoração. Tudo bem, Golias, mas, sabe, é legal mostrar. Bom, na última hora ele concordou. Entramos lá. Sabe o que ele tinha na casa dele? Uma árvore, era um toco de árvore, que ele botava o cinzeiro em cima, mais nada na sala, e no quarto dele o colchão no chão. Que isso? Era assim que o Golias vivia. Ele era solteiro? Solteiro, ele já separado da mulher, tinha filha. Ele, já. Quando morreu, era assim? Continuou a vida inteira assim. Coisa incrível. Golias era uma figura maluca. Pelo que você está dizendo, absolutamente despachado. Né? Despachado. Ele não estava, sabe, ele não tinha compromissos de andar bacana, nada disso. Não andar, ia de táxi. No SBT, de táxi. Legal. Pega o Paulinho para nós. O Paulinho é nosso seguidor aqui. Ah, é? Paulinho é legal. Flávio, se você fosse conversar com o garotinho, o Flavinho, lá bem novinho, lá no começo dos anos 50, se ele estivesse aqui agora, o que você ia dizer para ele? Você valeu a pena, não valeu? O que você fez de errado, o que você fez certo? Eu ia falar para ele assim, Flávio, você fez tudo certo, Flavinho, você fez tudo certo. Só que você não precisava fazer engenharia, né? Para que você foi fazer engenharia? Você se arrependeu que não rolou, né? Não rolou. Eu até exerci, eu tentei ser engenheiro. 7 anos eu fui engenheiro. Mas não era a minha praia. Tá louco. Olha o Paulinho aqui. O Paulinho é da nossa CrossFox, acima da CrossFox, há mais de uma década entregando soluções, fios e cabos elétricos. É maravilhoso. Ei, Paulinho. Ei, Paulinho. Obrigado. Nosso amigo. Essa raposinha aí vale a pena.
Eu sempre pergunto e gostaria de perguntar para você também. Claro. Se Deus estivesse aqui, você como baita repórter, o cara que está acostumado a receber um monte de informações e tal, que informação você pediria para Deus? Quem vai ser o próximo diretor de jornalismo da TV Globo? Verdade. Porque o Ali Câmbio, a informação que eu tenho é que ele está em vias de deixar o cargo. Mas como, ao contrário de outros, por exemplo, quando o Schroeder era diretor de jornalismo da TV Globo, ele tinha o Ali Câmbio como imediato. O Ali Câmbio, quando assumiu, ele não botou ninguém. Não preparou ninguém. Não tem. Então, eu gostaria de... É uma curiosidade que eu tenho. Quem poderá... Mas você vai usar Deus para isso só? Não, é muito pouco, né? Eu acho. Olha a Deixa eu ver chance. uma outra Olha coisa. a chance que você tem. Deus, Silvio Santos vai vender o SBT ou não vai? Essa já é mais forte. Por O que o Flávio Rico acha? O Flávio Rico acha que o SBT está entrando num caminho que está se afunilando muito a saída, entendeu? O Silvio, ele é um centralizador, sempre foi. Ninguém faz nada sem a autorização dele, sem ele permitir que se faça. E ele não gosta muito que os outros façam. Então, ele que gosta de fazer. Só que ele está cansado. Né? Natural, ele já deve estar cheio humano, né? de televisão. Já deve estar cheio do negócio de televisão. Tanto é que ele parou de apresentar programa, ele não quer mais apresentar programa. Talvez ele apresente o troféu imprensa, ele está nos Estados Unidos em férias há quase 4 meses. E a televisão está andando aqui. E o SBT está encolhendo, perigosamente encolhendo, perante as outras. E aí surge aquela dúvida do mercado, porque Silvio Santos também não preparou o SBT para andar sozinho. Usa a administração, porque as meninas são ótimas, né? São a Patrícia, principalmente, nossa, são ótimas, são ótimas. Ele tem filha, mas eles não ele não dá poderes para as pessoas poderem administrar. Porque esse é o ponto. Eu me viro no microfone, mas não sei administrar nada. Se ele fala, Flávio Prado, que é o SBT? Eu falo, obrigado, senhor. Eu vou destruir em 6 meses. Não, a gente acaba com isso. Não, é nosso você negócio. também não é. Não. Então, uma coisa é o jornalista. E o Silvio consegue ser brilhante como um baita, talvez, para mim, o maior apresentador da história da TV brasileira e um baita administrador. E um cara fantástico. Sabe? O Silvio é um cara fantástico que eu aprendi a conhecer e admirar há muito tempo. Não só o apresentador Silvio Santos, que lá atrás ficava 8 horas ao vivo na TV Paulista, que depois veio a ser TV Globo. Ele era o único concessionário da TV Globo, no começo da TV Globo. Ficava 8 horas no palco, ali de pé. E hoje em dia, você fala assim, não, hoje ele não aguenta mais. Aguenta. Pior que ele aguenta, eu vou lá gravar eu vou gravar o troféu imprensa com ele lá. E ele está lá firme. Não, aí você encontra com ele no camarim, ali na coxia, o Silvio Santos e tal. Aí você vai para o palco, ele cresce. Ele fica com 2 metros de altura, a gravação demora 5 horas de pé. Impressionante. Ele vira, sabe, e ele pega aquele auditório, ele tem um domínio sobre aquilo que acho que nenhum outro tem. Entendeu? Eu também acho. Cara fantástico. Flávio Rico, o homem que fala tudo de televisão, sabe tudo de televisão. Portanto, tem que ver um pouco de tudo. Mas o que você vê na televisão por prazer, ou na mídia, streaming, enfim, o que você vê, bom, isso aqui eu vou ver por prazer. Futebol. É mesmo? Só. E você é São Paulino? São Paulino. E tem prazer em ver ainda? Tenho prazer em ver. Ultimamente o São Paulo nem tanto, né? Porque a gente começa o jogo com aquela esperança. Meu Deus do céu. Mas futebol sempre foi minha paixão, desde o começo. E eu gosto do São Paulo, claro. Sempre no escondo. Mas eu assisto tudo que você pode imaginar. Ontem assisti, num dos últimos finais de semana aí, eu assisti São Bernardo e Mirassol decidindo a Taça Independência, que é agora, né? Não é mais o troféu do interior.
É Taça Independente. Eu assisto tudo. Eu adoro futebol. Tá certo. Adoro futebol. Xará, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é curtíssimo. Imagina. Obrigado ao R7 por ter liberado a sua Obrigado. presença aqui conosco, é uma alegria. Obrigado a todos os amigos. Ó, nós temos nosso programa semanal. Toda semana a gente lança um programa novo. Mas é bom você acionar o sininho, você se inscrever, você compartilhar, porque aí a gente vai te avisar e aí você também vai dar essa colher de chá pra gente, né? Faz toda a diferença esse seu like também, tá bom? Obrigado. Xará, um abraço. Obrigado. Valeu, Obrigado. gente. Obrigado.